Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre ao teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até um novo dia, nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, amada igreja, irmãos, amigos que estão conosco nesta manhã, Igreja Batista Metropolitana, estamos na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigada pela tua presença, queremos que você fique conosco aí,
um pouquinho, uns minutos da tua agenda aí, onde você estiver, para estudarmos a palavra de Deus. Estamos com o tema Não Perca Jesus de Vista. Um tema maravilhoso, e esse Jesus, ele está presente aí onde você estiver. Vamos estudar nesta manhã com o irmão Moisés, que trará o estudo, e ele haveria de vir. É tão gostoso estudarmos a palavra de Deus. Ele haveria de vir, ele veio, ele foi, ele vai voltar. Como é gostoso, né? Então fica conosco aí nesta manhã para que nós possamos estudar hoje juntinhos a palavra do Senhor. Nós queremos agradecer e pedir para que você esteja conosco na Igreja Batista Metropolitana, na rua Pio 11, número 21, fica na Lapa. Convidamos você a estar conosco no culto da noite, o culto presencial, às 18h30. Vamos estar lá louvando e engrandecendo o Senhor. Você é nosso convidado, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Senhor Jesus, nesta hora nós estamos diante do Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela semana, nós queremos te agradecer pelas bênçãos, queremos te agradecer também pelas lutas, queremos te agradecer pelas dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor esteve conosco e está presente conosco nesta manhã. Nós te louvamos, Senhor, e nós te louvamos por cada vida que está neste momento sintonizado conosco para estudarmos a tua palavra. Derrame as tuas bênçãos, derrame o teu amor, derrame a tua misericórdia, derrame o teu conforto, Senhor Jesus, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Ó Pai amado, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E nesta hora, Senhor Jesus, nós lembramos da família do Miguelzinho, Senhor. Conforta aqueles corações, Senhor. Nós sabemos que a dor é tão grande, mas nós queremos te pedir, ó Deus, que visite cada coração aflito nesta hora, cada coração que está enlutado nesse momento. Ó Pai amado, dê o teu conforto, Senhor, vindo dos altos céus. Conforta as famílias, Senhor Deus, que estão sofrendo nesse momento. Visita também os hospitais, Senhor Jesus. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam, Senhor Deus, do teu socorro, aqueles que precisam, Senhor Deus, de cura, aqueles que precisam amenizar as suas dores. Ó Pai amado, salva essas vidas, Senhor Jesus, transforma essas vidas, usa os médicos, usa os medicamentos, Senhor Jesus, para restabelecer a saúde de cada um, ó Pai, que está precisando da tua ajuda nesse momento. Ó Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor tem feito grandes maravilhas no nosso meio. E nós queremos te implorar para que o Senhor continue abençoando, continue derramando as suas maravilhosas bênçãos, o teu amor, ó Deus, sobre cada vida. Ó Deus, restaura aqueles que precisam, Senhor Jesus, de restauração nesta hora. Abençoa, Senhor Jesus, e dá-nos, ó Deus, a alegria de melhor te servir. Abençoe o pastor Xande, Senhor Jesus, restabeleça a saúde dele no nome de Jesus. Ó Pai querido, nós queremos te pedir para que o Senhor visite, ó Deus, cada ouvinte nesse momento. Tu conheces, ó Deus, quais são as suas dificuldades, e nós queremos te pedir em nome de Jesus. Ó Pai, vá de encontro, Senhor Deus, com a necessidade de cada um. E faça, Senhor Deus, a tua vontade, o teu querer no nosso meio. Traga-nos, ó Deus, logo mais para a noite estarmos na tua casa, para louvarmos, para prestar culto ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Leiamos. Mateus 1, versículo 3. És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Hebreus 11, de 1
a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Muito bom dia a todos os nossos amigos e membros da Igreja Batista Metropolitana, especialmente nosso bom dia aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico da série que foi anunciada pela Judite domingo passado, Não Perca Jesus de Vista. Hoje nós vamos estudar o primeiro subtema, que se intitula Aquele que haveria de vir. Esse tema e esse subtítulo, nessa lição de hoje, baseada na Bíblia, baseada nas promessas de Deus da vinda do seu Filho, e também baseada nas profecias da vinda de Jesus. Já foi lido o texto, são 2 versículos que foram lidos. Um deles, o primeiro, que é de Mateus 1:3, ele foi escrito aproximadamente no ano 65 da nossa era cristã. E o segundo versículo foi escrito pelo autor de Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e 2. Ele deve ter sido escrito lá pelos anos 70, ou seja, com a diferença de 5 e, se houver algum erro cronológico, de 5 a 10 anos entre esta pergunta narrada por Mateus. Essa pergunta foi feita pelos discípulos de João a Jesus Cristo, inquirindo se ele era realmente aquele prometido a Israel, ou se deveria esperar outro. João, primo de Jesus, mandou fazer essa pergunta. E Jesus respondeu de uma forma brilhante, dizendo: aí estão os milagres e os sinais. Não há dúvida, não pode haver dúvida. E a outra, de Hebreus, ele atesta que Jesus veio e era o prometido. E era aquele que veio ser o porta-voz de Deus, o próprio Deus encarnado. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Iniciando esse estudo nessa manhã, aquele que haveria de vir, e tudo baseado nas promessas e profecias de Deus relativas ao nascimento do seu Filho Jesus, unigênito do Pai. Imagina como que seria difícil, aliás, impossível para nós, alguém no ano 1242, prever o nascimento do presidente da República dos Estados Unidos no ano de 2021 e prever que ele nasceria em 1942 e com 79 anos seria o presidente dessa grande nação, o John Biden. 700 anos antes dele nascer, em 1242, alguém conseguiria prever o nascimento dele e viria a ser o presidente da República? Pois foi exatamente o que Miqueias previu com o nascimento de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer em Belém da Judéia, e tu, Belém, Efrata, ele narra na sua profecia o nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Mas uma outra coisa, como seria difícil e também praticamente impossível que Davi, 1000 anos antes de Jesus ser crucificado, ele no Salmo 22, ele previu a morte de Jesus na cruz. Seria
absurdo, seria mais ou menos o seguinte: alguém prever que no ano 1890 morreria alguém numa condenação através da cadeira elétrica. Em 890, essa pessoa iria prever que 1000 anos depois, William Kemmler seria condenado à morte numa cadeira elétrica. Nesse 890, ninguém pensaria, imaginaria, poderia existir uma cadeira elétrica. Também Davi jamais poderia imaginar, ou o povo da sua época, porque naquele tempo não havia crucificação de ninguém, pois ele previu no Salmo 22 que Jesus seria crucificado. Vamos continuar pensando nas profecias. Pesquisando para nós estudarmos nessa manhã este tema tão interessante, fecundo e importante para todos nós que cremos na palavra de Deus, se cremos em Deus e cremos no seu Filho e cremos no Espírito Santo que inspirou os profetas lá do passado, como o autor de Hebreus fala, havendo Deus falado antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Eu encontrei cerca de 125 profecias do nascimento de Jesus. Outros autores e comentaristas dão conta até de 300 profecias que estão aí na palavra de Deus, no Velho Testamento, e algumas até no Novo Testamento, ainda profecias que irão se cumprir. Mas há uma pergunta: por que Deus suscitou tantas profecias nesse tempo todo? Desde lá no Jardim do Éden, há tanto tempo atrás, em que ele promete ali a vinda de Jesus para esmagar a cabeça da serpente, que nos tortura e nos procura confundir e nos procura derrubar dia a dia. E um dia, definitivamente, nós vamos ver a vitória. Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que as profecias são para identificar exatamente o Messias, o prometido, o ungido de Deus, mas também para tornar a pessoa de um impostor que poderia surgir e nós identificarmos perfeitamente um impostor que estivesse se fazendo do Messias aqui. E muitos Messias já surgiram e hão de surgir. E o falso profeta e o falso Messias ainda está aí querendo aparecer para confundir e levar muita gente para o inferno. E as profecias existiram e existem aqui ao nosso dispor, primeiro, para identificarmos Jesus, que já veio, aquele que haveria de vir e veio, e também para identificar os impostores na nossa realidade. O Evangelho de João narra um diálogo de Jesus com uma mulher que a gente não sabe o seu nome, mas ela foi muito importante na tarefa de evangelização da cidade de Sicar, ali uma cidade samaritana, de Samaria, né? E em dado momento, essa mulher questiona: nós estamos esperando o Messias. Aí Jesus se identifica como Messias, dizendo: Messias já veio, sou eu que estou falando com você. E aí, depois esse milagre se torna uma coisa espantosa em termos de evangelização de uma cidade todinha. E Jesus ainda ficou ali 3 dias evangelizando, e eles não queriam que Jesus fosse embora. Identificaram Jesus
aquele que haveria de vir e aquele que veio. Então, essas profecias, como eu já disse, elas são para identificar Jesus como aquele que haveria de vir e veio. Promessa cumprida do nosso Deus. Profecia cumprida no nascimento e na vinda de Jesus. Mas, se Jesus foi ele mesmo que se declarou como Messias, identificando, eu tenho aqui algumas profecias e o seu cumprimento. São muitas as profecias, como eu disse. Os profetas primaram para dizer exatamente a respeito do Messias. E esses traços são quase que fotografias de Jesus. A primeira profecia, dita e profetizada e transcrita por Moisés no Pentateuco, lá no Gênesis 3,15, diz o seguinte: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, essa semente ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Houve o cumprimento dessa profecia, e está narrada em Gálatas 4 e 5, que diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Além do texto que nós lemos aí, da profecia do nascimento de Jesus lá no Éden, cerca de mais de 4.000 anos antes de Jesus nascer, de que Jesus nasceria de uma mulher. Ele viria como uma pessoa humana. Promessa de Deus cumprida em Jesus. Além de Gálatas, nós encontramos em Mateus 1,20 um episódio interessante. José iria se afastar de Maria porque notou que ela estava grávida. E o anjo foi esclarecer tudo para ele não afastar e desposar Maria. Então, o anjo lhe disse, mas depois de ter pensado nisso, em afastar-se de Maria, o anjo disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Lá no Jardim do Éden foi prometido, e o nascimento de Jesus veio através desse casal, José e Maria. E nós conhecemos a história e sabemos que Jesus era aquele que havia de vir e veio, e não devemos perder Jesus de vista. Mas há uma outra profecia que diz que Jesus nasceria de uma virgem. Essa profecia foi 758 anos antes de Jesus nascer. E essa profecia é do grande profeta Isaías, um nobre príncipe que profetizou 758 anos antes de Jesus nascer. E está lá em Isaías 7,14, que diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. O cumprimento dessa profecia está narrado lá em Mateus 1,18, que nós vamos ler também. Mateus narra o nascimento de Jesus de uma forma bem singela. Mateus 1,18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uma referência
ao texto anterior, quando nós mencionamos Mateus 1:20, quando o anjo aparece a José para resolver a questão que poderia surgir. Mas Lucas, que era médico, narra de uma outra forma, complementando a narração de Mateus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Isso confirma aquela profecia lá de Isaías 7,14. Tantos anos antes de Jesus, mais de 700 anos antes de Jesus nascer, que coisa interessante, citando que era uma virgem. Então ela foi selecionada, por isso que há até hinos que são cantados aí, textos que exaltam a figura de Maria como aquela que foi escolhida dentre as milhares que existiam na face da terra. Outra profecia que nós já citamos antes, e eu gostaria também de mencionar agora, tanto a profecia como o seu cumprimento, é aquela de Miqueias, que eu disse também que foi profetizado o nascimento daquele que haveria de vir, Jesus Cristo prometido, o Messias, em Miqueias 5:2, que nós vamos ler também. Diz Miqueias, no capítulo 5, versículo 2: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos remotos, desde a eternidade. Mateus, capítulo 2, versículo 1, narra o nascimento de Jesus em Belém, da Judéia. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos tempos do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Não contente, Mateus também narra no capítulo 2, versículo 4, e pode se estender até o 8º, eu não vou ler todo o capítulo, mas todos os versículos, mas diz o seguinte: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Será que eles não sabiam? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Será que vocês não leram lá, Miqueias? Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre os principais da cidade de Judá. De ti virá o líder, que será como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Olha só, aquele que haveria de vir, aquele que nós não podemos deixar de fitar, de olhar, de seguir, de colocar os nossos olhos nele. Não perca Jesus de vista. Mais uma profecia, nós vamos ver. São tantas profecias, mas eu destaquei uma aqui também, que se refere também ao cumprimento através dos magos. Existe um homem chamado Balaão. Ele, na verdade, era um adivinho. Ele ganhava dinheiro adivinhando coisas e profetizando também. Mas
ele foi usado por Deus. A sua profecia, ela diz respeito à estrela que surgiu lá, que os magos seguiram para chegar até Belém da Judéia. Alguns comentaristas, intérpretes, eles citam essa profecia aí de Balaão como que Jesus era a estrela, ou a estrela também era uma estrela que apontou o nascimento, apontou para Belém. E nós sabemos que existiu uma estrela que apontou para os magos o caminho a seguir para encontrar Jesus, porque era mistério que esses magos fossem até Belém. Então, a profecia de Balaão é até válida. E ele profetiza o seguinte, em Números 24, 17. Esse Balaão foi usado como por um inimigo do povo de Israel. E em dado momento ele faz essa profecia mostrando que mexer com o povo de Deus é perigoso, é muito perigoso. Tanto é que o inimigo de Israel, esse povo foi abatido. Eu vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Intérpretes dão essa profecia como realmente uma estrela que surgiu no nascimento de Jesus. Esse cumprimento, ele se dá lá também, como narrado em Mateus 2, 9, que nós vamos ler. Mateus, nesse capítulo 2, 9, ainda estamos nesse capítulo, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Perguntando para todo o povo ali, né? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí mais adiante diz o seguinte: eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. São tantas profecias que demonstram que Jesus haveria de vir no tempo certo, no momento certo, na cidade certa, em cumprimento à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre perfeitamente e não atrasa e nem demora, e cumpre-se no momento certo, como prometido e como profetizado. Outras profecias que nós temos, por exemplo, que Jesus receberia os presentes desses magos que vieram, essa profecia se encontra lá no Salmo 72, versículos 10, 11 e 15, em que fala que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis. E foi isso que aconteceu quando os magos chegaram, trouxeram ouro, incenso e mirra. Interessante a providência de Deus aí, porque José e Maria eram pobres, simples, e eles iam precisar de recursos, porque lá na frente nós vamos ver outra profecia em que Herodes, enfurecido, ele estava procurando Jesus para matar. E a gente conhece a história, sabe disso. E isso fica para a próxima profecia. Dentre as profecias do nascimento de Jesus, há uma dramática, que é do Herodes, quando toma conhecimento que os magos eram inteligentes, eram sábios, eram cientistas da época, astrônomos, e Herodes deu crédito à palavra dele. Então agora eu quero descobrir esse menino aí.
Então, há uma profecia de Jeremias que diz o seguinte, Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque seus filhos já não mais existem. Em Mateus 16 até 18, diz o seguinte, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos reis magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Olha que coisa interessante. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Você não fica admirado disso? Que Mateus busca lá em Jeremias essa profecia para confirmar tudo isso através das mãos de Herodes, que acabou assassinando. Isso foi uma verdade. Esse sim foi um genocídio. Tremendo genocídio. De crianças que não tinham completado ainda 2 anos. Profecia cumprida literalmente no nascimento de Jesus. Mas há uma outra profecia, uma última, que eu quero deixar nessa manhã, que ela é de Zacarias 9:9, que nós vamos ler. Encerrando aqui esse apanhado de algumas profecias, de um volume muito grande que temos na Bíblia, nós temos aqui uma profecia muito interessante. Messias será um rei humilde e fora dos padrões reais, dos padrões imperiais. Profetizada por Zacarias, capítulo 9, versículo 9, nós temos uma profecia singular de Jesus. Não é propriamente no seu nascimento, mas é quase que no final do seu ministério. E Zacarias profetiza o seguinte: alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Olha, que coisa interessante. E Marcos, ele narra, capítulo 11, versículos de 1 a 8, narra todo o contexto. Mas eu, reticências, eu narro parte do texto. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntavam: o que vocês estão fazendo? Desamarrando o jumentinho? Estavam pensando que iam soltar o jumentinho, né? Olha que o proprietário vai achar ruim, né? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito. Se alguém perguntar, diz que o Senhor precisa dele. Jesus precisando de um jumentinho. Ele que era dono de todas as coisas. Trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre ele os seus mantos. E Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Esse apanhado de profecias que eu fiz aqui, e completando com esse de Zacarias, comprovam que Jesus era o que haveria de vir, e veio, e nós ainda esperamos a sua volta. Não perca Jesus de vista, meu irmão. Não perca Jesus de vista.
Faça como Paulo. Prossigo para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Isso Paulo fazia e fez até o fim. Não perca Jesus de vista. As profecias não se configuram como um amontoado de informações que homens colocaram dispersos aí no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não. Isso se configura como o plano de Deus, um plano perfeito, em que Ele, no decorrer de toda a história da humanidade, desde mais de 4.000 anos atrás, esses homens escolhidos especialmente por Deus, eles foram alertando o povo e a formação do povo para que esperassem o Messias. E é notável que tudo isso chegou até nós. Chegou até nós como algo que já aconteceu, tinha que acontecer, Jesus haveria de vir e morrer por nós para nos salvar. Esse Jesus nós não podemos perder de vista. Fitemos esse Jesus dia a dia em nossa vida. Lembremos das suas palavras. Sigamos os seus ensinos. Pautemos as suas considerações, aquilo que ele ensinou, para que nós possamos manter a nossa esperança da sua segunda vinda, da sua volta, que ele prometeu. E é promessa também que há de se cumprir, e se cumprirá. E nós um dia o encontraremos. Nos reuniremos como igreja dele, igreja salva por ele. É esse o plano, é essa a nossa esperança. Foi isso que Deus prometeu e cumpriu com a vida dele. E ele cumpriu na sua vinda a promessa que Deus fez. E ele voltará cumprindo também a sua promessa. Que seja essa a nossa esperança. Amém? Vamos orar. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos nesse momento pelo dia que Tu nos dás, por essa manhã em que tivemos oportunidade, ó Pai, de estudar a Tua Palavra. Ó Pai, permita que ela fale profundamente aos nossos corações. Permita, ó Pai, que não percamos Teu Filho de vista. Que possamos, ó Pai, tê-los em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai. Meditar no sacrifício que Ele fez. Saindo da glória, ó Pai, vindo aqui e sendo como homem, ó Pai, para sentir as mesmas dores, os mesmos sofrimentos e as mesmas dificuldades que nós sentimos. Te agradecemos porque Ele veio, ó Pai, e porque cumpriu, Senhor, todas as promessas e cumpriu todas as profecias vindo ao mundo para nos salvar. Ó Pai, que cada um de nós tenha os olhos fitos em Cristo. Não percamos Jesus de vista, ó Pai, hoje e sempre. E nós pedimos isso em nome do próprio Jesus. Amém e amém.